Olá, todos sejam bem-vindas e bem-vindos a essa entrevista especial aqui no UOL Esporte com a deputada federal reeleita pelo PSOL, Sâmia Bonfim. Temos aqui algumas novidades que a gente vem trazendo no UOL sobre o caso Daniel Alves, liderados aí pela Thalita Vespa, minha colega do UOL, que está aqui com a gente hoje também, e vamos falar sobre um projeto de lei aqui, uma novidade que a gente está trazendo com exclusividade aqui no UOL, que vai ser apresentado pela deputada Sâmia Bonfim no início da legislatura nova, que é quinta-feira, agora, dia 2 de fevereiro. Deputada Sâmia, muito obrigada pelo seu tempo, que é preciosíssimo, ainda mais agora na véspera desse novo início de legislatura, mudança de gabinete, e achamos importante trazer você aqui para falar desse assunto, porque, como se sabe, qualquer pessoa que não esteja vivendo numa caverna sabe que Daniel Alves está preso na Espanha, acusado de estupro, e parte do que foi responsável pela prisão do Daniel Alves foram protocolos que existem na Espanha de prevenção e de reação nos casos de violência contra a mulher. É o protocolo No Callen, não se calem, não nos calemos, que foi implementado com muita rapidez e muita eficiência na Espanha. E, ao que parece, esse protocolo inspirou um projeto de lei que você vai apresentar agora no dia 2. Vou pedir que você conte um pouquinho do que foi que inspirou esse projeto de lei, falar dele em linhas gerais e também contar para quem não acompanha como é a tramitação no Congresso, não é só apresentar o projeto e ele entra em vigor. O que se pode esperar a partir do momento que o projeto é apresentado? Obrigada novamente pela sua participação com a gente aqui no All Sport. Oi, Alícia, Isabela, Thalita, eu que agradeço a vocês, ao UOL Esportes, por esse espaço, para poder debater um pouco sobre esse projeto de lei, que nós estamos apelidando de Não Se Calem, como uma forma de fazer um comunicado mesmo às mulheres brasileiras. Bom, primeiro, acho que é importante dizer que o caso do Daniel Alves, ele ganhou essa ampla repercussão internacional, primeiro porque ele é um jogador famoso, ele é brasileiro, mas também porque houve uma agilidade, uma efetividade muito grande, que inclusive nos causa estranhamento aqui no Brasil, diversas denúncias, casos de assédio de abuso sexual não tem efetividade na responsabilização dos agressores, no acolhimento da vítima. E aí se divulgou, a imprensa divulgou, nós soubemos que lá em Barcelona existe um protocolo de detalhamento de medidas de proteção às vítimas, de possibilidades de canais de denúncia, de treinamento dos profissionais de bares e de restaurantes, e também de possibilidade rápida de utilizar provas e elementos que possam responsabilizar o agressor e o abusador. E aqui no Brasil a gente não tem ainda um protocolo semelhante, ainda que 2/3 das mulheres brasileiras já tenham passado por algum tipo de abuso, de assédio, de violência sexual em bares e restaurantes. Tem um caso que ficou muito emblemático no Brasil, que foi o caso da Mariana Ferrer, que inclusive também apelida uma outra lei que a gente conseguiu aprovar aqui no Congresso Nacional no ano passado, mas que diz respeito a protocolos que possam coibir uma revitimização das vítimas no processo jurídico, nos tribunais, para que promotores, juízes, advogados, enfim, outras pessoas não possam fazer com que a vítima passe por uma situação de constrangimento e de uma nova violência. Mas o caso da Mariana Ferrer, infelizmente, também todo mundo conhece, porque é um caso muito brutal. Isso foi uma jovem que sofreu abuso e violência sexual dentro de uma festa e até hoje luta por justiça. Teve dificuldade no recolhimento de provas, porque não disponibilizaram filmagem, não fizeram o isolamento do local, como é algo, por exemplo, que a gente está propondo na lei, inspirado no que acontece em Barcelona, que levou à prisão do Daniel Alves. Não há canais fáceis de denúncia, sejam eles virtuais, sejam eles físicos, não há preparo, treinamento dos trabalhadores e trabalhadoras desses estabelecimentos. Aliás, podem ser as trabalhadoras, inclusive, vítimas de assédio, de abuso sexual dentro desses estabelecimentos, e elas também precisam estar protegidas.
a gente conhece, todas nós somos mulheres, conhecemos alguém que já passou por uma situação como essa e não sabia o que fazer, não sabia quem procurar. Então, essa é a nossa proposta, né, que tenha política de prevenção, ou seja, placas, cartazes que sejam visíveis, onde as pessoas possam saber o que é a violência, o assédio, possam saber os canais de denúncia, possam saber quem procurar, o treinamento dos profissionais, dos trabalhadores, dos empregados daquele estabelecimento, o acolhimento imediato da vítima, ou seja, que ela possa ir para uma sala preparada, especializada, a preservação das provas, dos indícios que possam reforçar, validar a palavra da vítima e o rápido encaminhamento também para as autoridades policiais, enfim, ou para a rede de enfrentamento à violência, caso ela seja estabelecida naquele município, naquele estado, naquele local. A tramitação aqui na Câmara não é tão simples, porque, vejam, são 513 deputados e, infelizmente, a pauta das mulheres não é prioridade. A gente está com uma grande expectativa com essa mudança de governo, de que a gente possa respirar e ter um olhar mais atento, né, à realidade das mulheres, a essa violência tão profunda que todas nós sentimos de diversas formas. Mas eu acho que quando há uma forte pressão da sociedade, um forte apelo, um pedido das mulheres brasileiras, as coisas são mais fáceis de serem encaminhadas. Foi assim, por exemplo, com a lei Mari Ferrer, né, do respeito a protocolos dentro do sistema judiciário. E aí, ou ele passa por diferentes comissões temáticas, seria a Comissão da Mulher, provavelmente de Segurança Pública, e a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai para o plenário, precisa passar por 2 votações, depois vai para o Senado, e depois tem a sanção do presidente da República. Ou, quando se trata de um projeto urgente, pode pular as etapas das comissões e ir direto para o plenário da Câmara, e depois ir para o Senado. Então, enfim, acho que diante do apelo, da necessidade, né, de se avançar com essa legislação no Brasil, a gente espera que tenha força para ir o mais célere possível e que o Brasil também possa dar uma resposta. Não só porque o Daniel Alves também é brasileiro, mas porque isso não é uma exclusividade do Daniel Alves, também não é uma exclusividade de Barcelona, é um problema internacional que a gente precisa dar resposta. E, deputada Sâmia, uma preocupação que a gente sabe que, né, a população brasileira em geral tem, e as mulheres têm talvez em especial, é da aplicação dessas leis, né? O Brasil tem, ao contrário de alguns países que têm uma lei guarda-chuva, que protege as mulheres como um todo, o Brasil tem várias leis, né? Tem a lei apelidada de Mari Ferrer, como você falou, tem a lei Maria da Penha, são, né, um pouco pulverizadas, e essa seria uma lei para tratar da proteção à mulher e desses protocolos em espaços de lazer, né, públicos e privados. Qual a sua expectativa, assim, dá para ter esperança de que não só é uma legislação que será aprovada, né, que será regulamentada e também será, né, cobrada, a gente dependeria da punição dos municípios e do Distrito Federal para que isso de fato acontecesse e ela fosse implementada com rigor? Olha, você me deu a razão, assim, a gente já tem leis muito preparadas, avançadas no Brasil, mas que em alguns casos a gente não vê efetividade. Na maioria das vezes, eu acredito que tem a ver com uma questão orçamentária. Veja, somente 10% dos municípios brasileiros contam com algum espaço da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ou seja, as mulheres não têm o espaço para onde ir, caso elas precisem ser abrigadas emergencialmente, não tem uma viatura da guarda ou da polícia que possa acolhê-la imediatamente. Há poucos ou não há profissionais, servidores, pessoas contratadas que possam acolhê-la naquele momento de grande fragilidade. O que se tem, quando se tem, é uma delegacia da mulher que nem sempre está bem preparada para atender uma mulher numa situação de violência. De fato, a nossa situação é muito difícil, tem a ver com uma questão orçamentária, com questão de prioridade política também, que a gente sabe que, infelizmente, as nossas pautas sempre são rifadas, mas acho que quando tem vontade política e disposição da sociedade, é preciso avançar. Uma lei como essa, além da aprovação do Congresso Nacional, da sanção do governo, precisa contar com a colaboração dos estabelecimentos, das casas de lazer, dos bares, restaurantes, os espaços culturais. E para que isso aconteça,
tem que ter uma forte pressão da sociedade, né? Porque nada cai do céu, as pessoas precisam estar convencidas disso. As mulheres que frequentam esses espaços são parte dessa cobrança. A imprensa também é parte indireta ou direta dessa cobrança ao noticiar casos assim, ao divulgar a importância. E, claro, o poder público nessa cobrança, né, dos estabelecimentos para que eles cumpram o protocolo, na fiscalização, se esses treinamentos estão sendo efetivos, a gente fala, tem que ter o acionamento imediato das autoridades, por exemplo, de segurança pública, na disponibilidade dessas autoridades e que elas também estejam bem preparadas para atender uma mulher naquela situação, para que não parte do pressuposto, que muitas vezes, infelizmente, é comum, de sempre questionar, duvidar da palavra da mulher, ou torná-la numa situação ainda mais fragilizada. Então, é isso, acho que é uma colaboração conjunta de diversos segmentos para que uma lei como essa possa ser, de fato, efetivada e fazer a diferença na vida das mulheres. E como eu falei no início, né, essa lei, esse projeto de lei está sendo inspirado pelo caso Daniel Alves, que, como eu disse lá no começo, vem sendo coberto pelo UOL com muitos detalhes, especialmente pela Thalita, né, que já deu furo internacional no caso, trazendo uma entrevista com a advogada. Eu vou passar a bola para ela para fazer as perguntas agora para a deputada Sâmia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Alicia, Isabela. É um prazer estar aqui. Deputada, a senhora comenta, né, sobre a pressão da sociedade, das mulheres, e na própria Espanha foi a chave para que esse protocolo ele fosse criado, né? Em 2016 houve um estupro coletivo de uma mulher numa boate, e aí movimentos de mulheres vieram à tona e se manifestaram de forma contrária a isso. Foi quando eles decidiram criar esse protocolo. Então, com certeza é necessário. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o caso Mari Ferrer, que foi um caso de grande repercussão, houve a lei, mas ainda assim não foi suficiente para que fosse criado um protocolo eficaz, um protocolo de âmbito nacional, né, que é o que eu acho que deveria acontecer e como funcionaria de fato. O que a senhora acha que falta, assim? Porque houve um grande movimento, houve grandes manifestações das mulheres nesse caso, e ainda assim não foi suficiente. Então, o que falta para que a gente consiga, de fato, implantar um protocolo com o apoio de poder público, da imprensa e de sociedade, sabe? Mata, é uma pergunta muito importante, assim, porque a impressão que eu tenho é que a luta das mulheres nunca é simples, né? A gente luta muito para arrancar uma lei, mas para que essa lei se torne efetiva, as mulheres possam utilizar isso como instrumento em sua própria defesa, ainda leva um tempo, e depois ela encontra obstáculos. A gente, por exemplo, fez um requerimento de informações ao Conselho Nacional de Justiça para saber a quantas anos da aplicabilidade da Lei Mari Ferrer, né, que se trata dos tribunais. A resposta que a gente teve é que não houve nenhum relato em nenhum juizado, em nenhum tribunal, nenhum tipo de constrangimento das vítimas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, em que se tratando do direito de defesa ou das possibilidades de denúncia, não é bem assim, né? Que recebe no mandato, todas as mulheres brasileiras sabem de casos de meninas que têm o acesso à justiça, em casos assim, completamente negados. Então, eu acho que a mobilização das mulheres precisa ser uma mobilização permanente, de cobrança. A gente não pode deixar nenhum caso cair no esquecimento. E é evidente que a gente acaba se levantando, né, com mais força de mobilização, de cobrança, quando casos muito grotescos surgem na imprensa, ou quando eles nos tocam de uma forma mais forte do que, né, outros casos que acontecem no cotidiano. Mas eu acho que tem que ser uma cobrança permanente. Acredito que agora a estruturação do Ministério da Mulher possa nos auxiliar nesse movimento. Claro, tudo tem parte da sociedade civil, né? Nem tudo é ação governamental, estatal, mas é fundamental quando o Estado e o governo estão organizados no sentido de auxiliar as mulheres. Campanhas permanentes para que elas saibam os seus direitos. Campanha permanente para que os homens se reeduquem, compreendam do que eles estão fazendo é crime, é violência.
para que as mulheres possam apoiar umas às outras, isso tem que ser parte permanente do nosso cotidiano. Não tem que ser só uma iniciativa dos coletivos feministas ou uma colaboração que a imprensa, outros veículos, entidades e organizações fazem. Isso é uma responsabilidade estatal. E quando eu falo responsabilidade estatal, não é só sancionar. A lei caiu do céu e aconteceu. Não, para que a lei seja efetiva, o Estado tem que ser parte da sua garantia. Isso passa por orçamento, por formação dos profissionais, por campanha, por um discurso que seja acolhedor, seja voltado para as mulheres e não contra ela, como infelizmente a gente viu acontecer nos últimos anos no país. Não é tão simples, o que eu estou dizendo são possibilidades e exemplos, mas sem isso, de fato, nada vai adiante, né? Mesmo a conquista de uma lei pode se tornar frágil e sem, de fato, condições para que as mulheres denunciem e sejam acolhidas, né? E eu gostaria também de trazer para a conversa a Isabela Del Monte, que é colunista do Universo, a nossa colega aqui, e especialista no combate à violência contra a mulher, consultora da GEMA, que é uma consultoria em equidade, e tem um entendimento mais profundo da parte jurídica, né? Queria passar o microfone aqui para a Isa conversar também com a deputada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Deputada Sâmia, eu admiro muito o seu trabalho, é uma honra poder te entrevistar e poder dialogar um pouco sobre esse tema, né? O Brasil, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de dezembro de 2022, teve um aumento de 12,5% dos casos de estupro no primeiro semestre de 2022. Né? Então, a gente tem uma retomada do patamar pré-pandemia, o que, na verdade, a gente tem uma retomada do patamar de denúncias, né? De reporte, porque com o fechamento dos aparelhos públicos, a gente teve ali uma redução, né? E o isolamento social também reduziu o número de denúncias. E essa mesma pesquisa vai contar para a gente que uma mulher ou uma menina é estuprada no Brasil a cada 9 minutos. Então, nós temos um índice altíssimo de violência sexual contra meninas e mulheres no Brasil. Como a senhora acha, deputada, que esse projeto de lei, se virar uma lei, que é o que a gente deseja que aconteça, qual é a incidência que ele pode ter no desmantelamento da cultura do estupro? Porque ele é um projeto de lei, eu gostaria que a senhora pontuasse esse aspecto, que não prevê um crime, né? Diferentemente da maior parte da resposta que o Estado dá para a violência contra a mulher é no crime, ou seja, a gente vai ter mais encarceramento da população negra e da população pobre, e a sua escolha foi por não trabalhar na chave criminal. Então, eu queria entender qual foi o motivo, né? Qual foi o caminho aí do seu gabinete, o seu caminho para construir um PL na perspectiva civil e que papel que ele pode ter no desmantelamento dessa cultura do estupro. Isa, você trouxe um ponto que, nossa, eu acho muito fundamental, assim, quando a gente vai discutir violência contra as mulheres no Brasil, que geralmente a resposta política por parte do parlamento que se dá é ampliação da legislação que já existe ou criação de novos tipos penais. Então, vamos criar uma violência específica para casos que aconteçam em danceterias, por exemplo. Seria, enfim, uma distorção, uma caricatura dessa situação. Mas é isso, se cria tipos penais, aumenta o tempo de prisão, e o que é feito na sociedade para se evitar que aquela violação, aquela violência, aquele abuso aconteça? As mulheres que passam por essa situação de constrangimento de violência, quem elas podem procurar? Caso elas tenham um órgão, uma pessoa, uma instituição para procurar, ela está preparada para acolher aquela mulher? Como que ela vai sair dessa situação? Psicologicamente, fisicamente, porque também traz, né, problemas para a sua saúde sexual, reprodutiva, para a sua vida. Se pensa pouco nessas estruturas, né? Você me lembrou que teve um outro projeto de lei que nós apresentamos no ano retrasado, que também dizia respeito à reparação na esfera civil para as vítimas de violência, porque hoje tem um prazo muito pequeno para aquelas mulheres que sofrem algum tipo de abuso, para que elas possam recorrer à justiça para que tenha reparação civil. Claro, nada pode reparar um crime brutal como esse, né? Uma situação de humilhação e de violência. Mas, principalmente, se tratando de agressores que tenham muito dinheiro. Isso foi inspirado naquele caso horroroso dos donos
ou ex-donos das Casas Bahia que tinham, aliciavam menores, violentavam, exploravam muitas meninas sexualmente, e que aí elas só percebiam a violência alguns anos depois, né, porque tem a ver com o ciclo da violência, da possibilidade de reconhecimento daquilo que se passou, e não tinham mais aonde recorrer, acabou, tinha expirado o tempo na esfera civil. Quando a gente apresentou, algumas deputadas e deputados nos disseram, mas já tem lei para isso, não precisa disso. É só ela recorrer à Lei Joana Maranhão, que é uma lei justa e legítima, que ampliou o prazo para denúncia penal, para que essas mulheres possam colocar esses caras na prisão. Eu falei, sim, isso já existe, mas a gente está falando de reparação para as vítimas, para que elas tenham algum tipo de resposta do Estado, sendo que no momento elas não puderam ter essa resposta do Estado. Enfim, só fiz essa observação, porque isso é muito prática, né, da política brasileira, se responder sempre pela esfera penal. Mas é especificamente sobre esse caso. Primeiro que a gente buscou saber exatamente do que se trata o protocolo em Barcelona, e é uma inspiração bastante fidedigna, né, ao projeto original. E eu acredito que isso pode trazer uma contribuição para o enfrentamento à cultura do estupro, porque vai ser parte do cotidiano dos lugares em que algumas mulheres e homens frequentam, né? Que são casas noturnas, espaços de divertimento, que algumas vezes envolve ingestão de bebidas alcoólicas, e que numa cultura do machismo pode levar a entender que existe uma facilidade sobre agressão contra essas mulheres, de abuso, como se elas estivessem num contexto de maior fragilidade, portanto, de menor proteção e de maior permissividade, né, para violências como essa acontecerem. Passa também por campanhas permanentes nesses lugares, por um preparo dos profissionais. Isso ajuda muito quando a equipe está com o teu olhar voltado para entender o que está acontecendo. E o acolhimento é tão importante, porque o primeiro não que a mulher recebe quando ela passa por uma situação de violência vai desencadear num não gigantesco, que é a perpetuação da violência, que é a impossibilidade dela ser acolhida, e mesmo para aqueles que são os mais punitivistas, a impossibilidade desse sujeito ser punido depois, devidamente, de acordo com o que já existe na legislação, porque se ela é contestada o tempo todo, se possibilidade das provas, né, que também já é um conceito, enfim, questionável, mas, né, dos elementos que levem a mostrar que aconteceu aquela situação, se todos esses não forem apresentados, nossa, vai ter uma perpetuação dessa lógica da violência. O que a gente quer fazer são instrumentos contrários a isso, né? Que gerem uma onda contrária, que possibilite as mulheres se sentirem mais seguras e, caso venha a acontecer alguma coisa, que tenha, de fato, um encaminhamento prático, imediato e ágil. Perfeito. E esse é um aspecto muito importante que você traz, né, Sâmia, das provas. Né? Embora a gente possa aí ter... Eu acredito que as vítimas de violência sexual elas são muito mais pressionadas a apresentar provas, e muitas vezes não adianta, né? O caso da Mari Ferrer é um desses, infelizmente, mas é muito interessante que o PL preveja a preservação de evidências, né? Porque a gente acha que evidência num crime de violência sexual é uma testemunha que olhou e viu, né? Ou necessariamente imagens de registro do ato da violência em si, mas há uma série de provas indiretas que podem sim e devem sim ser utilizadas. Então acho que esse é um aspecto interessante. E no caso do Daniel Alves, né, Samia, imagino que você esteja ciente, a vítima, aliás, a suposta vítima dele, a possível, potencial vítima de Daniel, ela abriu mão do direito à indenização monetária em caso de condenação, né, para ser mais acreditada pela sociedade e pela polícia. O que eu particularmente escrevi até na semana passada, acredito que seja uma grande tristeza, porque ela precisa abrir mão de um direito que faz sentido que exista. Afinal de contas, sofrer uma violência custa dinheiro, vai ter dinheiro de psicóloga, de psiquiatra, de remédio, de advogada. Às vezes a pessoa não consegue se manter no emprego, né, pelas consequências do trauma ali, e ela sente essa necessidade. Então, eu fico muito feliz também de saber desse outro projeto que vocês apresentaram, porque é fundamental, sim, que a gente acabe com esse estigma de que as vítimas precisam se sacrificar, né, perante o público para poderem ser acreditadas, né? Você mencionou a falta de credibilidade a priori, né, que se dá para uma mulher vítima de violência.
Ainda mais num caso como esse, que está falando de um jogador famosíssimo, assim, uma personalidade mundial. Eu não sou muito ligada em futebol, mas para quem ele é um nome absolutamente famoso, importantíssimo. Então, na cultura machista vai ter um questionamento muito profundo dessa vítima. E veja, eu preciso abrir mão daquilo que eu tenho direito para não parecer que estou me aproveitando de uma situação. A gente ouve muito isso, né? Inclusive nos tribunais, como aconteceu, né? Em casos recentes. Então, isso não precisa acontecer, não deve ser parte da vida das mulheres, ter que abrir mão de algum desses direitos. Todos eles são, como os nomes já dizem, direitos. E eu espero que o projeto, enfim, sirva para colaborar com isso também, e que se possa se tornar lei. Sobre a preservação de evidências e, posteriormente, provas, num estabelecimento como um restaurante, bar, poderia ser câmeras que possam testemunhar, né, identificar algum acontecimento que ali fica perceptível de que houve algum abuso, testemunhas, se necessário, isolamento de um lugar, enfim, possibilidades, lista de presença de pessoas, não estava ali, enfim, há uma série de elementos que a casa tem que ser proativa também, né, caso o estabelecimento, em fortalecer a denúncia da vítima, né. E, Sâmia, a gente, né, no curso aqui de quase meia hora, falou sobre diversas leis nomeadas por mulheres, né, ou apelidadas com o nome das mulheres que foram vítimas desse caso. No centro deste caso específico está um homem, obviamente não como vítima, como suposto agressor, mas a razão, né, de se prestar atenção nesse caso é um homem, como você falou, Daniel Alves, o maior campeão de futebol, né, era até recentemente entre clubes, capitão da seleção brasileira, e que acaba trazendo essa exposição, inclusive, para o esporte, né, que talvez não estivesse falando sobre esse assunto se o Daniel Alves não estivesse no centro. Você acha que o fato de girar em torno de uma figura masculina fará com que esse processo receba mais ou menos atenção, porque, como você disse, até para a tramitação no Congresso, essa atenção da mídia, né, do público em geral, ela acaba fazendo com que isso avance mais rápido, né? A seu ver, como isso afeta a tramitação desse caso e desse projeto de lei especificamente? Alicia, quando tem casos que ganham uma dimensão tão grande como esse, por se tratar do capitão da seleção brasileira, eles tendem a ter mais pressão sobre o Congresso. O Congresso geralmente é muito fechado, né? As vozes da sociedade, sabe como a política é muito burocratizada, mas há temas que permeiam essas paredes super grossas aqui do Congresso Nacional. Ainda mais, como você bem disse, obrigou o esporte, em especial o futebol, que ainda há muitos elementos de machismo, a compreenderem do que se trata a violência contra as mulheres. Infelizmente, em Barcelona tinha um protocolo bom como esse que a gente espera trazer para o Brasil, porque senão também a primeira reação seria descredibilizar a palavra, né, da vítima. Então, quem sabe, pelo fato de se tratar de futebol, por ser um tema que diariamente está na mídia, por ser um tema de repercussão internacional, não ganhe força a discussão aqui dentro. Você mencionou sobre projetos que ganham o nome, né, de algumas mulheres que foram vítimas. Em todos eles, houve uma consulta, né, das vítimas para que pudessem receber esse apelido, porque também se trata de um trauma, né, de uma violência que ela carrega, ouviu o nome, mas elas falaram, não, estou disposta. Tem a lei Carolina Dickmann, por exemplo, que ela falou, estou disposta a dar o meu nome para essa lei e vamos em frente. Se é para lembrar do tema como algo positivo, para mudar a cultura, a legislação, vamos em frente. Nesse caso, gostaria que a lei fosse nomeada como Não Se Calem. Primeiro porque esse é um nome da lei de Barcelona, então como inspiração, mas como um comunicado mesmo para as mulheres brasileiras, de que elas não se calem, de que elas não sejam caladas, de que a gente pode ter instrumentos de denúncia, conhecer o que é uma violência sexual, ter como fazer a denúncia, pedir reparação, e que nos espaços de lazer, eles de fato sejam espaços de lazer e não de violência, não de tortura para essas mulheres. Claro, há muitos outros obstáculos, Thalita disse bem, às vezes quando a lei é aprovada, demora muito para que ela seja efetivada, mas acho que é um movimento conjunto, né? Garantir instrumentos legais,
orçamento, o Estado voltado para isso e a sociedade civil pressionando. Deputada, eu quero fazer 2 perguntas. Eu já vou fazer as 2 porque eu sei que a senhora tem horário. Então, eu vou começar perguntando, a senhora fala sobre uma inspiração fidedigna, né, ao protocolo lá de Barcelona. Então, queria pedir que a senhora descrevesse o passo a passo do protocolo que estará no projeto. Então, uma mulher é vítima de violência em uma boate. O que deve acontecer a seguir se esse projeto virar lei? Essa é a minha primeira pergunta. E a outra eu conversei durante essa semana com algumas juristas, algumas especialistas em violência contra a mulher, e houve uma convergência entre elas de que haver muitas leis acaba prejudicando, né, a nossa luta. Na Espanha, é uma única lei que engloba tudo isso. E aí eu queria saber a opinião da senhora. Se a senhora concorda que esse monte de lei não acaba tirando o foco, de repente, né? Fica um monte de coisa e nenhum, de fato, muito eficaz. Thalita, eu acho que quando existem muitas leis que não trazem uma inovação no que diz respeito à proteção das mulheres ou qualquer outra vítima, de criação de novos canais, novos instrumentos institucionais e que efetivamente tragam diferença, a vida das mulheres pode ser um excesso de leis. Eu acho que boa parte das leis penais que são criadas em torno do tema da violência, no meu ponto de vista, vão nesse sentido, sabe? Não trazem, de fato, uma alteração, uma efetividade. No limite, é um desencargo de consciência por parte daqueles que aprovaram, como se, estamos respondendo a essa pressão da sociedade. Fizemos a nossa parte, acabou. Nessa lei, eu acredito que ela caminha num sentido diferente, porque ela vai trazer uma novidade que é pensar especificamente a realidade de restaurantes, bares, centros de lazer, centros culturais, como no momento de diversão acontece uma violência, um abuso contra qualquer uma das mulheres. E por que ela não vai nesse sentido de aumento da punição, mas a criação de protocolos, de um método, de passo a passo do estabelecimento e também para as vítimas. Antes de acontecer, acho que precisa ter um preparo, né, dos estabelecimentos. Isso está no nosso projeto de lei. Ele precisa ter muito visível, divulgado em diferentes lugares de ampla visibilidade, e mesmo anteriormente, na divulgação das festas, das atividades que vão acontecer, canais de denúncia, de ouvidoria virtual, ou mesmo ouvidoria física, um preparo dos profissionais, caso eles recebam um pedido de ajuda dessas vítimas, um espaço que seja reservado para que elas possam ser de fato acolhidas, e um profissional específico destacado para que tenha esse atendimento e acolhimento com mais cuidado. A casa noturna, o estabelecimento, não pode se negar, demorar ou criar dificuldades para acionar as autoridades policiais. O contrário disso, é de responsabilidade da casa fazer isso, e imediatamente garantir que as possibilidades de prova também sejam disponibilizadas. A gente indica também no projeto que as casas possam ter paridade de gênero com representação racial, porque para as mulheres, quando estão numa situação como essa, é menos constrangedor e reforça menos outros tipos eventuais de violência quando se trata com uma outra mulher, acolhendo, ouvindo, atendendo o que a vítima tem para dizer. E eu acho que é isso, é todo um processo de preparo do estabelecimento para que, caso ela passe por isso, a mulher não tenha dúvida de quem procurar, caso ela procure, que ela seja bem acolhida, que o seu caso seja encaminhado e que ela possa saber que vai ter um encaminhamento legal, necessário, e os seus direitos reconhecidos.
Deputada, muito obrigada pelo seu tempo, foi um prazer recebê-la aqui no All Sport. Desejo muita sorte a você e todas as deputadas e deputados que seguem na luta pelos direitos da mulher. E aqui no All a gente também segue fazendo essa cobertura do caso Daniel Alves e de tudo que vai acontecer na próxima legislatura. Boa sorte também a Isabela, a Thalita, minhas colegas aqui. A gente segue na luta e segue não se calando. Obrigada a todos e todas pela audiência e por acompanharem o nosso trabalho. Uau!